Então, pessoal, o assunto que nós vamos trabalhar agora no início da tarde é a migrânia vestibular. E para que a gente possa entender sobre migrânia e tontura funcional, especificamente a TPPP, nós vamos precisar fazer uma, uma jornada de, de viagem na neuroanatomia também, na parte dos reflexos, em especial reflexo vestíbulo espinhal, tá? Então, eu vou deixar aqui. Ah, antes disso, vocês viram aí o folder que eu deixei na mesa de vocês, que é uma ação que eu faço sempre em maio e setembro, e esse ano ela tomou um nível nacional, então a gente vai ter em 70 cidades profissionais envolvidos em divulgar que tontura tem tratamento, porque o que acaba acontecendo é que muitas pessoas não sabem que existe reabilitação para quem tem tontura. Acha que é só tomar remédio e que tudo é labirintite. Então, a gente desenvolveu aqui um folder com alguns exercícios básicos que a gente deve sim ensinar os pacientes a fazerem sozinhos. Por quê? Porque é para ensinar um sensor de equilíbrio, como a gente falou antes, que precisa para saber onde é que está o corpo no espaço de olhos fechados. E aí, se esse paciente se desafia fechando os olhos com mais frequência, fazendo treino do reflexo vestíbulo ocular, por exemplo, todas as pessoas previnem tontura. Então, é uma ação para dizer, todos podem prevenir estimulando o labirinto. O Pilates é um dos recursos para que as pessoas estimulem labirinto, porque principalmente o reformer, é, o braço vai para trás, o corpo vai para frente, aquele barrel que a pessoa deita, ela coloca-se em condições diferentes do que parada só com a cabeça e o olho indo juntos. Então, quando você estimula mais o sistema vestibular, você previne problemas de hipofunção vestibular, que podem vir também, não só estruturalmente, como a gente estava vendo na hora que a gente avaliou, colega nosso, que ele não tem uma lesão prévia vestibular, mesmo assim, um dos labirintos trabalha um pouquinho menos que o outro. Assim como nós temos mais força num braço, menos no outro, então a gente é uma forma de informar a comunidade. E aí o símbolo é esse flamingo. Por quê? Porque ele até dorme num pé só. Então ele tem tão bom equilíbrio. E aí é a Fiona Flamingo, que é a mascote mundial de divulgação de que distúrbios vestibulares têm solução, têm tratamento e não ser uma coisa tão assim invisível e tão elitizado para conseguir o tratamento. Porque como ele é individualizado, ainda a gente tem uma elite que tem acesso e o povão mesmo geralmente não tem acesso, toma o remedinho. Mas qual que é a diferença, né? De quem tem dinheiro não tem dinheiro para ter um tratamento adequado. Então, quanto mais popularizar, melhor. E aí a gente desenvolveu essa proposta que segue a linha da Vestibular Disorders Association, que é a VEDA, e eles têm uma ação mundial muito forte com embaixadores do equilíbrio. E aí nós emprestamos esse nome deles. Eu sou uma embaixadora da Veda no Brasil. E aí essa proposta é que nós sejamos todos multiplicadores disso onde a gente está inserido, na comunidade que a gente está inserido. Então, fazer caminhadas, incentivar a prática de yoga, de pilates, de todas essas atividades, tá? E aí a gente desenvolveu um selo, que é a empresa amiga do equilíbrio, para que uma clínica olha a outra e fala, o que é isso? Aí as pessoas, os fisioterapeutas mesmo, sabem atuar nessa área em geral. O povo desconhece. Então, a primeira classe que a gente deve informar
São os nossos pares, que eles não sabem, igual nós não sabíamos ontem que tinha exercícios para estimular esse sensor, né? Essa é a logo da minha empresa, que tem um monte de bonequinho de mãos dadas uns com os outros, né? Eu sou uma pessoa que penso sistemicamente de forma circular. Então, onde vocês me encontrarem, vocês vão ver aqui. Eu não acho que um é maior que o outro, um é melhor que o outro, muito menos o fisioterapeuta é melhor que o paciente, ou o paciente mandando no tratamento, não. Cada um tem o seu lugar. E aí, um profissional pensou e me ajudou a desenvolver essa logo, que somos todos. O fono, o físio, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o paciente, o padre da igreja que ele vai, a tia que cuida dele, aquela vizinha que deu o remedinho. Se a gente informar todos que tem tratamento isso e que é através de educação do paciente, de exercícios simples diários, muito menos pessoas vão ter problemas da tontura e desequilíbrio. E aí, até agora, vocês viram com o Paulo toda essa parte de anatomofisiologia básica. Até mudei agora um pouquinho ali esses slides para deixar o que ele já tinha apresentado fora aqui dessa apresentação. As doenças, né? Quais são as principais mesmo do labirinto? Doença de Meniere, VPPB, cujo nome atual é VPPB, migrânia, mas é uma disfunção vestibular de causa central, tá? A gente chama vestibulopatia central e vestibulopatia periférica. Quando pensarem em periférica, vocês pensam no Paulo, e quando pensarem em central, vocês pensam em mim. A hipofunção vestibular é um diagnóstico cinético funcional. Por quê? Porque ela pode vir em quem tem migrânia, em quem tem síndrome do multissensorial do idoso, em quem tem Meniere na fase intercrise, que está hiperexcitado, mas intercrise ele pode ter uns labirintos trabalhando menos do que a função adequada. Pode vir também, no caso do lado contralateral ao que teve VPPB. Se um hiperexcita, o outro diminui um pouco. Então, quando eu comecei a atender os pacientes, minha cabeça bugava, como bugou a de vocês agora há pouco, que eu fazia um teste de VPPB. Não, a pessoa sentava e falava assim: ai, doutor, quando eu vou andar, parece que eu vou caindo mais para esse lado. Pensava assim: quando eu colocar ele na maca e fizer os testes, vai dar positivo para direita, porque está falando que cai para cá, então eu já vou. Aí dava uma baita VPPB à esquerda. Eu pensava: por que, Senhor? Me dá uma luz. Eu não consegui entender. É porque a VPPB hiperexcita as vias, porque tem pedrinha, cristal, no lugar onde não deveria ter. E isso estimula, por isso que a pessoa sente que tá. E do lado contralateral, baixa. Por quê? Porque esse lado é que está hiperexcitado. E aí a gente vai ter uma diferença de tônus e essa pessoa pode desequilibrar mais, ter a sensação. Não é comum, mas pensa alguém que teve uma crise e nunca fez manobra e esses cristais nunca foram para o lugar. Ele passa 2 anos. Aí ele sabe pela vizinha dele que você é bom para tratar isso. Vai lá fora de crise. Aí, o que aconteceu nesses 2 anos? Quem estava mais hiperexcitado? O lado da VPPP. E o outro lado estava menos. Essa diferença pode aparecer na hora dos testes. Então, a hipofunção vestibular unilateral, ela não necessariamente, ela não necessariamente não, ela não é uma doença, mas uma condição. Aí a gente vai encontrar
nos pacientes de diversas causas. Vírus pode causar uma hipofunção vestibular? Pode. Neurite por bactéria, porque não, pode. Labirintite? Pode. Tudo isso o fisioterapeuta vai por lá. Hipofunção vestibular unilateral. Os fonos colocam muito nos laudos. Disfunção deficitária unilateral. Síndrome deficitária unilateral. Tá? Então, por quê? Identificou que um trabalha menos do que o outro. E pacientes com migrânia têm hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. É assim, enxaqueca igual, migrânia igual, hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, das sinapses, hiperreflexia cerebral, hiper. Qualquer coisa dessa, o sistema nervoso passou um ventinho lá fora, ele já tá, ai, que frio. Porque ele capta muito mais, é como se fosse um radar que vibrou alguma coisa, o sistema nervoso capta. Isso é algo que está, e uma célula que está hiperexcitável. O que acontece com os nossos pacientes? Eles mantêm uma atenção inteira do mundo nos olhos. Então, eles estão assim, ó. Como pode vir um perigo, eles estão assim. Se eu tenho a atenção do meu cérebro toda para elaborar a informação visual, ele não usa muito informação vestibular e não usa muita informação proprioceptiva. Ele sabe onde está pelos olhos, pela visão. Se eu não uso um sensor, o que o cérebro faz? Nem para dar muita bola quando ele pegar a informação do vestíbulo. Aí a pessoa entra no ônibus para ir para São Paulo, para pegar um avião para ir para Disney. O que acontece? Tá lá no ônibus, né? De excursão. Fandangos, cheiro, a mulher passou perfume porque vai ficar 24 horas sem tomar banho. Começa a ter estímulo de cheiro, estímulo de monossódico, fica sem comer, tomou um iogurte em casa, aí aquela fica coalhado dentro do estômago, um monte de coisa que vai o quê? Já deixar aquele sistema nervoso dela meio assim. Aí, o labirinto, sabe quando está se deslocando no ônibus, não sabe? Quando a gente senta, vocês estudaram. E deslocamento linear, horizontal e linear vertical, no elevador e no carro. Ele capta que você está em movimento. Só que as janelas estão todas fechadas, o olho está vendo o banco da frente, que eu estou sentada aqui, o banco da frente, a traseira do banco da frente tá aqui. Para o olho, a pessoa está parada. Aí vai bater informação com as articulações do quadril, do joelho, que vão falar o quê? Que a pessoa está parada. Mas ele vai ter hiperexcitabilidade vestibular, dizendo que ele está em deslocamento horizontal, linear. E o cérebro fala assim, mas será que está parado ou em deslocamento? Aí já junta com aquele Yakult iogurte que tomou, com aquele cheiro forte da comadre que passou 2 litros de perfume, com fandangos que comeu e com chocolate, e com vontade de fazer xixi. Aí vem a crise. Aí são as crises de cinetose. Entenderam? Então, a cinetose em si, eu tenho na minha cabeça questionado. É uma patologia ou é como a hipofunção, que é uma condição de um sistema nervoso que está com conflito de tudo? Tá? Muito bem. E aí, para a gente entender como tratar, nós temos que entender um outro reflexo. Hoje de manhã e ontem foi muito focado nos reflexos vestíbulo-oculares, que é o que mais a gente visualiza.
Ah, é um caso de VPPB? Eu vou ver pelo olho. É um caso de hipofunção? Eu vou ver pelo olho. Mas, será que é migrânia? Eu vou ver mais pelo RVE, que são os testes de equilíbrio em pé, de olhos fechados, sobre o balance. Essa almofada chama Balance PAD, PAD, Balance PAD. Então, se vocês quiserem comprar da Shopee, das coisas, põe lá. Balance Foam também, FOAM, tá? E aí, o que que acontece? Esse reflexo é o que mantém a contração de todos os meus músculos paravertebrais para me manter contra a gravidade de forma automática, sem pensar. Enquanto eu estou dando aula para vocês, eu não estou dando aula assim, ó. Eu estou dando aula, estabilizando o meu olhar, vendo vocês numa linha, que se eu fizer uma linha no horizonte, eu estou buscando ela. Se eu tiver com uma coluna torta, eu vou fazer assim, porque o meu cérebro quer achar linearidade para ele interpretar toda a sala de uma forma uniforme. Aí, o que que acontece? Quem tem que ficar contraindo é a base do meu crânio, é a musculatura intrínseca, bem do ladinho de C1, C2, C3, que nós temos aqueles monte de musculozinhos, e o quadril, né? Panturrilhas, tibial anterior, que me permite me sustentar contra a gravidade, tá? E quem é que fala para esses músculos contraírem mais o lado direito ou mais o lado esquerdo? O reflexo vestíbulo espinal. Então, as siglas RVO significa o quê? Vestíbulo ocular. Reflexo vestíbulo ocular. Em inglês, chama VOR, Vestibular Ocular Reflex. Então, às vezes, se você quer achar exercícios para paciente, você põe assim, VOR, vestibular. Aí você vai achar um monte de site em inglês. Se você quiser achar o reflexo vestíbulo espinal, também você vai colocar é, vestíbulo, VER, vestíbulo espinal reflex. Mas eu quase não procuro assim, eu procuro mais como migrânia vestibular, vestibular migraine, ou hiperexcitabilidade, e aí a gente vai encontrar mais esses exercícios, tá? Por quê? Porque para eu diminuir o reflexo vestíbulo espinhal, que está hiperexcitado, são as técnicas de quem? Do fisioterapeuta em geral. Não é tão assim conhecido uns exercícios específicos para pacientes com migrânia. Se o cérebro dele está hiperexcitável, é a fisioterapia neurofuncional que a gente vai fazer para baixar essa excitabilidade do cérebro dele. E aí que a gente vai colocar o paciente para respirar, vai colocar o paciente para silenciar a mente, sentir mais através dos estímulos táteis, fazer uma massagem relaxante, um banho de banheira. Já que não tem banheira em todas as casas, sabe o que que dá para fazer? Ensinar como tomar banho nos dias frios dentro de uma bacinha. Ó, o chuveiro está aqui. Tá lavando a cabeça, tá lavando o corpo. Com o pé no piso frio, entra a friagem no pé. O que eu falo para eles? Pega uma bacinha dessa de fazer o pé e deixa lá dentro do banheiro, do box do banho. Fica dentro daquilo lá. Lembra que tinha umas coisas que chamava tina antigamente, que não tinha chuveiro? Tinha banho de tina. Sempre nas novelinhas de antigamente, era tipo como se fosse um ofurô, uma bacia assim, de madeira, assim, com um aço, assim.
aquilo, a água fica esquentando essa região do tornozelo do pé. Aí o pessoal da medicina tradicional chinesa vai falar dos pontos para esquentar o corpo. Alguém aqui é da acupuntura? Já fiz pós. Já fez? Não tem todos esses pontos, os chás, que nem nós fomos almoçar nesse restaurante. Um chá quente. Por quê? Para esquentar o organismo, para ajudar o quê? Na digestão. Provavelmente, os japoneses têm menos crises de hiperexcitabilidade do que o ocidental. Por quê? Porque tem práticas de baixar o próprio tai chi, técnicas que baixem essa excitabilidade. E a acupuntura ajuda tantos pacientes também com enxaqueca. Então, nós vamos usar de vários recursos do fisioterapeuta para atender o paciente que eu achava que ele tinha que fazer isso aqui, ó. Ele não tem que fazer isso. O paciente de enxaqueca não tem. Por quê? Porque vocês vão ver aqui, tá? Então, a função do que eu quero chamar mais atenção é essa em negrito. Então, é a estabilização do olhar, da cabeça e do corpo. Para estabilizar, o sistema vestibular vai mandar contrair isometricamente base do crânio, todos os paravertebrais e, inclusive, o quadril. Por quê? Porque ele quer deixar o corpo estável e livre para a cabeça fazer movimentos e a pessoa caminhar conversando. Oi, tudo bem? Pensando. Então, essa parte de pensar para ficar contra a gravidade não é o reflexo vestíbulo ocular, por exemplo. É o reflexo vestíbulo espinhal. Não precisa pensar, é automático. E a integração disso tudo é feita onde? No cerebelo. Então, o estímulo vem dos otólitos, dos órgãos otolíticos, o trículo e sáculo. Falo, a cabeça está alinhada. Essa informação é interpretada, né, a via dela para ela chegar no cérebro passa pelo núcleo vestibular. Tem os núcleos vestibulares no tronco encefálico. E dos núcleos vestibulares, a gente vai ter a área cortical vestibular, que fica onde? No pé. Onde fica a área cortical vestibular? No cérebro. Isso! Numa região que chama lobo da ínsula. Só que o que está acontecendo agora? Nós estamos descobrindo, nós não, eu estou só aprendendo lendo. Os pesquisadores, neurocientistas estão descobrindo o quê? Não é só no lobo da ínsula. É um circuito, igual o circuito das emoções, que tem o sistema límbico, que não é uma área estrutural, né? Então, eu tenho muitas áreas responsáveis pela interpretação da posição do corpo e cabeça no espaço. Então, se o cérebro tiver com burnout de tanta coisa para processar, a pessoa tem que pensar para ela saber onde é que está o corpo no espaço. Para ela não ter que pensar para saber onde é que está o corpo no espaço, o que, que o cérebro faz? Vamos falar para ela andar segurando, que ela não precisa pensar. Aí ela tem outro sistema ajudando o sistema vestibular. Aí a pessoa fala assim, eu tô tonta. Só que só se eu ficar assim, eu não fico tonta. Se eu tiver assim, eu não fico tonta. Se eu tiver assim, eu começo a conversar, dali a pouco eu já encosto em alguma coisa. Então, o paciente de vocês vai dedurar para vocês que o que ele tá é muita coisa que não tá dando para fazer o reflexo vestíbulo espinhal trabalhar certo. Entenderam? Aí, o que ele vai precisar fazer, por analogia? Treinar esse reflexo. Como? Tirando a visão, já que ele é dependente da visão. Aí eu vou estimular mais o quê?
sistema vestibular, a habituação vestibular e o sistema somatosensorial que nós fazemos tão bem. Sempre fizemos. Estudamos na cinesioterapia, métodos e técnicas, em tudo, equilíbrio estático dinâmico. E aí, o que acontece? Esse corpo ele vai precisar de uma estruturação. Como que ele vai fazer isso? Repetindo. E vai ensinar o cérebro dele que não é perigoso, que ele não está caindo em queda livre. Porque para o cérebro dele, ele tem que contrair tudo, porque ele pensa assim, qualquer bobeira eu vou para o chão. E aí ele fica com o pescoço como duro. Aí você vê a pessoa que está com tontura, ela anda assim, parece essa cagada. Por quê? Porque ela não pode perder a atenção. Aí o que os nossos pacientes vão falar? Eu tô esquecida. Eu tô com a cabeça pesada. Parece que eu não sei mais nada, diz uma paciente minha. Aí você começa a estimular o vestíbulo, minha memória voltou. Não era problema de memória. É igual quando a gente está grávida, que a gente fica meio esquecida. Por quê? Porque você está com tanta demanda para pensar, você tem que nutrir esse bebê. Você está perdendo, você está gerando um ser ali. Tem tantas outras coisas para esse organismo pensar que ele não fica dando muita atenção onde que eu deixei o controle da TV. Você vai lá fazer xixi, você deixa o controle lá. Aí depois você volta para a sala e fala: Meu Deus, acho que eu tô ficando pancada. O que o controle da TV tá fazendo lá na pia do banheiro? Isso acontece com a gente. Quando a gente está também muito preocupado com alguma coisa. Eu uso o meu sistema para sobreviver e não para guardar coisas assim dispensáveis. Aí vem o outro termo que o Paulo já falou hoje de manhã, oscilopsia. Então, esse paciente ele vai narrar uma vertigem que é assim, a cabeça dele está assim. E ele vê as coisas meio fragmentadas. Por quê? Porque de vez em quando ele tem nistagmo semi-espontâneo. E na crise, ele pode ter nistagmo mesmo, que daí nas provas oculomotoras vão dedurar isso. Ele também tem dificuldade de usar outros reflexos, como o óbito cinético, para estabilizar a imagem, para ter uma imagem fluida, limpa, bem interpretada, de uma câmera boa. A câmera dele é aquela câmera bem meia boca. Tá? E aí que tá. A pessoa, quando ela fala que ela tem tontura, pode ser inúmeros desses sensores com problema. Por isso que todo mundo deveria fazer um curso desse, pelo menos uma vez na vida. Porque todos os nossos pacientes, pode ser um paciente desportivo, um paciente pós-químio, um paciente que ficou muito tempo acamado e na UTI recebendo medicações diversas e tal. O que ele fala? Nossa, fiquei tonto. Vai estar com labirintite? Claro que não. Pode qualquer um desses sensores, essas percepções estarem afetados, que a pessoa vai falar, tô tonta, tô tonto. Entendeu? Então, a, cada linha dessa, ela é de uma via. Ó, então, a via visual tem esses sensores para dar essas funções. Então, os sensores e a função, né, de percepção espacial, de percepção de profundidade, de percepção de luminosidade, cores, está lá nos olhos. E aí a gente vai ter uma visão nítida, a gente vai ter uma noção de profundidade. Por isso que criança fica jogando bolinha, porque ele está aprendendo
o tempo que cai aquela bolinha no chão é diferente se ele jogar de uma distância assim e se ele jogar daquela cadeira de alimentação. E ele fica testando, porque ele está desenvolvendo profundidade, percepção de profundidade, percepção de movimento e estabilização visual. Então, o que a gente está tendo agora como um sensor, ou melhor, muito se fala em artigos agora assim, algoritmo para. Então, tem um artigo bacana que fala que uma das formas de avaliação é o hippus nystagmus, que é essas células são da pupila, uma pupila que fica o tempo inteiro focando, como uma lente de uma câmera profissional, é muito mais, pode ser um dos sinais que esse cérebro é hiperexcitado, ou seja, pode ser um sinal de que essa pessoa tem enxaqueca, tá? E aí, cada uma das vias, tá? Via labiríntica, tá? Azul claro, e aquela via azul escura, que é a via somatosensorial ou proprioceptiva, tá? Então, as articulações têm proprioceptores, a pele manda informação de como é que o pé tá, a gente tem sensores de vibração dentro das articulações, né? Os músculos vão dar informação, né, através da contração, do alongamento. E aí, esse paciente vai ter equilíbrio final com processamento cerebral. Aí que tá. Agora, quem é que está fazendo a prova de especialidade quando a gente faz? A titulação é neurovestibular. Então, você é especialista em fisioterapia neurofuncional, 2 pontos vestibular. Porque o vestibular em si, ele é um sensor que precisa da função cerebral. Não é tudo só periférico, como a gente pensava antes, tá? Dá dó de ver a cara de vocês. Que depois do almoço. Tem uns olhos de um de vocês que está fazendo assim, ó. Aí eu olho, o olho esquerdo tá do lado direito, o olho direito tá do lado esquerdo. Um café aqui. Quem quiser levantar, pegar um café, contar uma piada. Vocês estão entendendo até agora? Ou meia boca? Tá feio na foto. Vamos variar. Que nem o Paulo. Tô espalhando. Daqui a pouco começa a juntar. O bom é que assim, ó, que exercício que eu vou dar para o paciente com enxaqueca, Dani, que é isso que eu paguei, que eu quero receber. Vocês vão fazer assim, aí vocês vão fazer assim, aí vocês vão fazer assim. É isso, esse exercício. Vocês vão fazer assim, assim. Só que vocês vão saber por que vocês estão fazendo só isso. Entenderam? Essa parte toda é para vocês não serem aplicadores de técnica. Mas, se vocês não entenderem isso, vocês podem fazer só os exercícios? Podem. Então, quem quiser tirar um cochilo agora, só tira com o olho aberto. Fica assim, Não, vai conversar. faz assim. Aí faz. Ó, tudo no final das contas, tudo é neuro. Por quê? Quem conecta o sensor periférico com o cérebro? Nervo. Por isso que a gente estudou cérebro, medula espinal, nervos espinais, nervos cranianos. É sobre isso. Como que eu sei onde é que está o corpo no espaço? O cérebro interpreta os sinais do corpo. E quais sinais que são importantes para o equilíbrio? Sistema somatosensorial, sistema visual e sistema vestibular. Aí nós temos os 2 labirintos, né? Então, eu trouxe um parzinho de
Tiago, você passa para frente esse par, está atrás de você, esse parzinho aí que tem os canais horizontais, tá? Canal anterior e canal posterior. Então, eles estão lado a lado, o anterior de cá combina com o posterior de cá. O anterior de cá combina com o posterior de cá. E o lateral com o lateral. Como disse o Paulo falou ontem também, que você falou lá em Londrina, é uma estrutura que foi distanciada, e aí por isso que confunde tanto, porque é o posterior com o anterior do outro lado. Mas para fazer esse. Ah, fizeram os teatros dos braços e tal? Então, esses dois laterais, eles vão trabalhar, que chama horizontal, né? Ou lateral, tá? Aí, o anterior de cá com o posterior de cá e o anterior de cá com o posterior de cá. Então, faz movimentos para frente, para trás, para o lado e em diagonal. Aí, o duro, vocês já acharam já difícil testar o Red Impulse Test? Pensa quando a gente faz para anterior e posterior. A gente tem que segurar queixo. É um saco, mas depois vocês compram melancia. Sabe aquelas melancia baby? E fica segurando ela assim. Ou uma bola de basquete, que é mais pesada. Aí você faz assim. Aí, aí só assim, gente. Ou se não, 700 pacientes, 1.000, aí você vai estar bom para fazer isso. Tá? E aí, dentro do canal semicircular, só deve ter água, líquido, tá? Endolinfa. E tem essa bolha. Essa bolha é essencial para fazer muro e para o cérebro saber onde é que está a cabeça no espaço. Porque o pedreiro põe lá, ó. Ah, assentei o tijolo errado, porque a bolha veio para cá. Então, aí ele vai tirar, cortar e vai pôr de novo o nível. Ah, sentei certo. A casa vai ficar reta. E o nosso sensor é para saber, tá assim ou tá reto. Aí, quando tem cristal fora do lugar, esse daqui fica assim, ó, mandando informação. E aí a pessoa vira, ela muda de posição, meu Deus, eu caí. Ela ergue a cabeça, cai mesmo para trás. Por quê? Porque o cérebro pensa assim, ele está indo para o lado oposto. Eu vou contrair a musculatura para segurar a pessoa. E aí ele contrai com tudo o RVE, porque está com problema no vestíbulo. Aí a pessoa bebeu uísque com energético. No outro dia tinha que vir aqui na aula. Toma café, café, café. Dormiu 3 horas só. Tô meio tonto. Ah, é labirintite. Não é. É sistema hiperexcitável, tá? Então, qualquer coisa, até esqueci. Qualquer coisa do sistema vai. Aí ele comeu um chocolate, fala, foi aquele chocolate. Mas não foi. É uma coisa a mais que deflagrou a crise. Tá? Então, essa endolinfa, ela tem nutrientes, tem sódio, tem cloreto de sódio, tem potássio, tem tudo. Então, a alteração da densidade dessa endolinfa também dá zika, e aí a pessoa fica com cúpula leve, cúpula pesada, que nem são as outras coisas para um próximo curso aí. Tá? O que vocês veem aí? Cabeceira de uma cama? Eu vejo 5 anos. 5 pessoas de pé. 5 Coluna, pessoas. tem gente que tá vendo Agora, pessoa. agora eu já vi. Nossa. Dependendo de onde você fixar o olhar, você vê uma coisa, Já mudou. Assim. não é?
Eu vi pessoas. Depois que você começa a ver pessoas, parece que você só vê pessoa. Aí você faz, chacoalha a cabeça, olha de novo e tá vendo coluna. Uhum. Agora vejam pessoas. Por quê? Porque dependendo de onde você focar, o cérebro vai interpretar onde está a sua atenção. E se a pessoa tá com o cabeção cheio de problemão, começa a ter tonturão. Por quê? Porque ela não tem tempo de interpretar a posição do corpo no espaço. O cérebro só está resolvendo o pepino. Acabou de se separar. O homem quer levar as crianças com ele para morar lá do lado da zona. Que ele se apaixonou por mulher lá, mas ele não quer deixar as crianças com a mãe. Ela fica doida. Aí ela vai tentar a guarda daquela pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o médico fala assim, não, tá, o juiz, sim, você que tem direito e tal, fica com as crianças. Primeiro final de semana que resolveu aquilo, ela fala, meu Deus, tô tonta. Por quê? Porque ela estava trabalhando o tempo inteiro no sistema nervoso autônomo simpático. Ela nem sabia que roupa que ela botava. Ela só ia igual um trator. De repente, quando caiu tudo, ela fala, não consigo parar em pé. Por quê? Porque esse sistema entrou numa exaustão para resolver um pepino. E aí ele não está conseguindo mais integrar coisas simples, que seria ficar em pé, porque ela ficou trabalhando tanto no sistema nervoso autônomo automático, que é o simpático, né, de luta ou fuga, e aí agora ele vai ter que entrar numa homeostasia. Então acontece isso pós-guerra, pós-trauma, aconteceu isso muito agora pós-pandemia. As pessoas só caminhavam dentro de casa e de repente elas voltaram aí no supermercado, nas coisas. Então, aí eu estou dando já uma base para a tontura perceptual, que vocês vão lembrar desse quadro aqui na hora de eu falar de tontura perceptual. Onde ele colocar a atenção dele, ali a tontura estará. Aí, se eu faço ele pensar em outra coisa, melhora a tontura. Não é, é que ele mudou o foco de atenção. Tá? E aí, nós vamos saber disso por causa de uma outra área de estruturação funcional cerebral. Então, a gente está acostumado a ver cerebelo, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, e a gente decorou na graduação. Frontal, temporal, parietal, occipital, tronco cefálico, cerebelo. Agora já sei tudo de neuroanatomia. Nada disso. O sistema é em rede. Aí, quando vocês entrarem para estudar neuromodulação, aí dá vontade da gente rasgar o diploma mesmo, de entender que você não sabe de nada. Mas a gente continua. Por quê? Porque a organização cerebral é em rede. Então, quando eu estou hiperagitado, aquela rede dispara como um raio. E aí a outra fica sem vez para ser interpretada. E aqui só estão alguns exemplos da rede de atenção, da rede de emoção, da rede de sobrevivência, intestino funcionando, nós acabamos de comer. Como que eu vou exigir que a rede de atenção de vocês esteja plena? Não está. Por quê? Porque o organismo tem que dar uma baixada na atenção para o sangue ir lá retirar os nutrientes. Não deviam ter almoçado. Verdade. Então, o dele já foi. O dela. Agora há pouco eu olhei, o olho dela estava dele, o dele estava dela. Tá para trás. Podem fazer assim, ó. Eu sou super a favor. Podem fazer assim, dar uma descansada, por quê? Para poder digerir. Daqui a pouco, vocês voltam à atenção de novo, tá? Então, a gente tem isso tudo mediado via neurotransmissores.
E tem um neurotransmissor que é o da tranquilidade, da felicidade. Qual é? Endorfinas, dopaminas, né? A serotonina. Então, a pessoa fica. Por isso que tá tão gostoso de tomar ansiolítico. Por quê? A gente ficou um tempão na pandemia em estado de atenção contra um vírus invisível. Não era um chinesinho lá daqueles filmes que vai chegar, vai lá, vai matar todo mundo. Era um vírus que, se você não lavasse a mão, não usasse bem a máscara, ia pegar e ia morrer. Então, o nosso cérebro ele só pensa em sobreviver. E agora nós estamos no pós-guerra, ou seja, rios de pacientes com o sistema de alerta ainda. O botão está ainda ligado. E aí, o que você, como fisioterapeuta, vai fazer? Não, não dá. A gente vai ter que baixar para estimular depois o sistema vestibular e refinar o equilíbrio do cidadão, tá? Agora eu quero ver qual que é a bola laranja maior. Da direita ou da esquerda? Direito. Direita. Será? São do tamanho, né? Igualzinho. Não parece, né? Não. Ó, de novo. Proporcionalmente, fazemos uma conclusão equivocada. E assim é quando a gente olha para o paciente com tontura. Tá com cara, rabo, orelha, tudo de uma coisa. Você começa a fazer os testes para nada. Aí você vai falar: sou fisioterapeuta antes de ser expert em vestibular. Sou fonoaudióloga pensante antes de ser fonoaudióloga audiologista. Aí você vai falar: e a pessoa precisa de tratamento do quê? Aí você vai estabelecer o teu plano de tratamento. Aí a gente, quando diminui, poda tudo o resto, aí você foca no essencial. Eu preciso melhorar esquema corporal, imagem corporal, eu preciso dar. A pessoa não sabe nem que tem pé. Você fala assim: imagina o teu pé. Ela fala assim: sabe que eu nunca imaginei? Eu nem sei onde, que posição que está meu pé. Principalmente pacientes neurodivergentes. Não tem subjetividade. É muito mais comum tontura em pacientes neurodivergentes. E aí o reflexo é para fazer o quê? Manter-se em pé contra a gravidade. Músculos antigravitários são os que você vai dar atenção também para o paciente com migrânia em TPPP, tá? Então, tocar no paciente, fazer relaxamento de base de crânio, fazer dry needling, se você tem essa técnica, usar tape, se você gosta, injetáveis, encaminhar para fazer lidocaína, é, é, botox. Cada vez mais vai vir com tudo essa área agora, tá? E aí você vai melhorar a percepção desse corpo no espaço, que é essa a nossa intenção na fisioterapia neurovestibular para pacientes com tontura de origens centrais, tá? E a gente vai, então, trabalhar com os órgãos efetores, esses ajustes posturais também. Eu vou dar pequenos estímulos para eles fazerem as reações posturais. Por quê? Ele faz assim, ó, já vai com tudo para trás. Ele está hiperexcitável. E eu tenho que baixar essa excitabilidade do sistema nervoso central dele. Onde extensores de tronco, extensores de pescoço e músculos eretores, né, dos membros, tá?
glúteo, coxas, isquiotibiais, então ele vai falar que tem tensão. Não é incomum meus pacientes com migrânia, quando eu comecei, eu ajustei mais o equilíbrio dele, estava assim. Caía tudo para cá. De repente, a pessoa entra numa crise de lombalgia ferrada. Tem que ir no médico, tal, tal, tal. Por quê? Porque eu estou trabalhando a via central de modulação de tônus. E aí, o que acontece? Quem não quer trabalhar, que começa a ser solicitado a trabalhar, ele faz uma rebelião contra a pessoa. Aí ele tonifica de uma vez. Aí a pessoa quase morre de dor. Então, vocês vão ver, a partir de agora, quando o paciente tiver tontura, você vai ver muito mais crises de cervicalgia e lombalgia. E vai dizer para o paciente, calma, vai passar, vamos trabalhar, nananã. Por quê? Porque ele começou a trabalhar contração dos dois lados, coisa que sempre teve um lado que aguentou o repuxo sozinho. Mediado via cerebelo. Cerebelo foi muitos anos estudado como algo que era para refinamento motor, ajustes posturais e habilidades assim finas. E ele também é altamente utilizado na rede cognitiva. Então, quando a gente usa neuromodulação, agora eu estou usando muito TDCS, que é eletroestimulação por corrente contínua, no cerebelo. Aí a gente põe cerebelo e põe área pré-frontal, aqui, órbito frontal. Aí a via começa a ser modulada e o paciente é resgatado de um padrão meio que de uma demência, um negócio assim. E não é longe. Minha mãe fez TMS lá em Bauru com a Sueli Amada e ela voltou de um diagnóstico de demência múltipla, Alzheimer e demência vascular. Por quê? Porque ela não pensava mais. Então, não mini exame do mini mental, mini exame do estado mental, ela ia péssima. Mas é porque ela não tinha reserva nenhuma para gravar a memória. E aí, quando ela fez agora um tratamento ano passado com estimulação magnética em cerebelo, a mulher voltou das cinzas. Parece até um milagre, né? Então, a gente precisa agora se atentar para estudar essas outras coisas aí que vai vir com tudo agora. E quem não estiver sabendo vai ficar para trás, tá? Já falei. Aqui, todos esses sintomas fazem parte de um paciente com migrânia. Não é cefaleia. Cefaleia é um dos sintomas mais prevalentes no paciente com enxaqueca. Todos esses outros são sintomas de enxaqueca, tá? Eu vou pôr aqui mais ampliar. Dor de cabeça, tontura, zumbido, aura visual, dor de ouvido, taquicardia, pressão baixa e alta. Tem um monte de paciente, gente. Toma remédio para pressão, a pressão fica baixa. Para de tomar remédio para pressão, a pressão fica alta. Ah, isso aqui não estabiliza. Dor torácica, formigamento na boca, formigamento na mão. Tudo isso pode ser aura, que preconiza, área, ela predispõe, não, ela é uma pródromo. Ela faz parte de sintomas do pródromo de uma crise grande de enxaqueca. Pode a pessoa ter um formigamento na mão, pode ter uma síncope, e aí ela é confundida com um problema cardiovascular, tá? Então, quem eu mais estudo é um médico neurologista que chama Dr. V, e ele é orientando do Dr. David Z, que é o maior neurologista aí que estuda essas disfunções autoneurológicas.
E existe uma especialidade fora do Brasil, que aqui está começando, que é o neurootologista. É o médico neurologista que estuda as questões do equilíbrio. E aí, agora, tem alguns anos já, departamentos de distúrbios do equilíbrio dentro da Associação Brasileira de Neurologia, mas ainda é uma área que vai crescer muito, tá? Tudo isso aí, calafrio no corpo, ondas de calor. Então, quando vocês forem investigar na anamnese algum paciente para ver se ele pode ser que seja um paciente com migrânia, não é só fotofobia, fonofobia e audiofobia. Todos esses sintomas você pode ir perguntando para ele. Só que depois vocês estudarem, porque vocês têm que saber explicar para ele por que que uma micção frequente pode ser. Você não pode falar assim, você tem tido, como é que chama quando tem problema de bactéria na urina, né? Ficção. Infecção urinária. Não, mas micção frequente não é infecção urinária. É um sintoma de vontade de fazer xixi. Mas ele não precisa ter bactéria para ter isso. É uma hiperreflexia de sistema da via do nervo espinal que inerva a bexiga, tá? E o start da enxaqueca, tudo isso eu deixei escrito aqui para vocês lerem depois, quando tiverem acesso aos slides, tá? Se vocês quiserem estudar, eu deixei esse nome desse peptídeo, que é o CGRP, que é o que deflagra a crise mesmo. E ele deflagra principalmente pelos núcleos do trigêmeo. Por isso que os sintomas são mais correlatos com uma nevralgia do trigêmeo, unilateral, pulsátil, uma dor em raio, que é uma dor neuropática, tá? Todos os sistemas sensoriais são afetados na enxaqueca. Lembrando que remédio só faz efeito antes, o remédio abortivo não, o remédio comum, Novalgina, dipirona, ibuprofeno, paracetamol, só faz efeito se for tomado nessa janela que os triptofanos vão agir, que é antes da crise propriamente dita. Depois que ele entrou em crise, tem que ser uma classe de medicamentos com naratriptano, mais tal, mais tal, mais tal. Tem que tomar um coquetel de medicamentos. Porque, e mesmo assim, a pessoa, depois que entrou nessa roda, ela vai ter que passar tudo para entrar numa outra via que antecede de novo a crise, tá? Então, é muito complexo, é uma doença neurológica e tudo acontece dentro do tronco encefálico. Então, se você acender uma faísca lá no tronco encefálico, tudo que é núcleo que está do lado pode começar a disparar neurotransmissores, e aí a pessoa fica com um problema em tudo que é sistema. Aí o que ela tem que fazer? Ir lá e desligar aquela chave. Como que o paciente fala que fica bem? Na cama, dormindo no escuro. Eu tenho que fazer isso aqui, para depois ele voltar a pensar. Vários artigos têm a descrição, não tirei da minha cabeça esses sintomas, tá? Tá muito bem embasado, tá? Então, todos os artigos vão estar aí. O artigo que também fala do lipus, né? Nistagmus, que é esse nistagmo pupilar. Então, se você colocar Mad Flutter, você vai ver no YouTube essa pupila fazendo esse movimento, tá? E um outro artigo que também é do maravilhoso querido Suma, né? E equipe, Bernardo, tudo. Eles pesquisaram o quê? Quando você faz o teste de convergência dos olhos, você vai trazendo o ponto fixo para perto dos olhos, e quando ele começa a borrar, eu peço essa distância.
E todos os pacientes com migrânia têm, em média, mais do que 15 centímetros. E o padrão de normalidade, mais do que 15, não, desculpa, mais do que 5. A grande quantidade de pacientes dessa população tiveram, em média, 15 centímetros, tá? Ó, grupo controle teve, em média, 8, com mais ou menos 1,46, então 6. E o grupo experimental, que é o grupo com enxaqueca, 18, mais ou menos 5. Então, é uma diferença muito grande de quanto que essa visão começa a borrar. Isso já indica para aquele paciente que não consegue fixar a imagem naquela prova que vocês fizeram de acuidade visual dinâmica, já põe mais um xizinho ali. Será que ele não está com esse sistema muito hiper reativo? E aí, vários materiais aí para vocês lerem depois, tá? Essa correlação do porquê que o paciente que fala que tem uma dor na nuca, na base da nuca. Então, eu trabalho muito com otorrino, já escutei muito otorrino dizendo que esse problema da nuca no paciente com tontura, quem tem que ver é o ortopedista. Não, está mais do que comprovado que o reflexo vestíbulo espinal ele manda contrair a base do crânio. Ou seja, se esse paciente conseguir sair da crise de lambuja, ele já ganha um pescoço mais mole para fazer os movimentos cervicais, tá? Como que vocês vão testar? Em relação aos mesmos testes oculares, mas aí a gente vai perguntar sobre a sensibilidade ao fazer esses testes. Tem uns que de cara você vai ver que a pessoa não consegue passar pela bateria de testes. Aí você vai ter que dar atenção para ela, ajudá-la a sair mais da crise. E na próxima consulta você faz tudo bem certinho para pôr no teu relatório, lá no teu documento. Tá? Então a gente usa teste de segmento horizontal. Vocês fizeram? Não ainda, né? Tá. Então, eu vou passar aqui e a gente já faz a prática até para acordar, e daqui a pouco já vamos para as provas posicionais, tá? Então, eu vou mostrar. O teste de segmento, você vai pegar uma área de 45 com 45, até 30, 30, mas 45, 45, e você vai deslocar o dedo horizontalmente na linha da acuidade visual desse paciente. Então, ele vai ver. Não adianta eu pôr aqui que ele vai virar a cabeça. Então, você pede para ele fazer o teste de segmento horizontal, teste de segmento vertical, tá? Teste de... Depois eu falo isso, vou na sequência aqui. VOR cancelado, ele vai, ó, olhou o dedo, tá? Pode colocar um dedo na frente do outro. Façam aí. Você vai levar o corpo e a cabeça e os olhos acompanhando esses dedos, tá? E vai ver a sensibilidade ao movimento de fazer isso. O que acontece? Tem muito paciente que o olho faz assim. Ele não consegue fazer o VOR cancelado, ou cancelamento do RVO, em português, tá? O que é cancelar o RVO? Permitir com coordenação que o olho acompanhe o movimento da cabeça, olhando num ponto que se move horizontal e vertical também, tá? Esse é um exercício muito usado para pacientes com migrânia. O teste do impulso cefálico, a ideia é que esse teste dê negativo. Porém, em pacientes com migrânia, não é incomum dar positivo, mas não é porque tem um problema no labirinto.
É porque ele não usa quase o vestíbulo. Mas, se a gente for ler os quadros de tem problema neurológico, o HIT vai estar como? Negativo. Não vai ter problema no HIT. Por quê? Porque isso, o Red Impulse Test, ele declara um problema de labirinto. Só que pode ser que eu tenha um falso positivo, que aí eu estimulo um pouquinho o paciente, ele já se sente melhor da tontura, porque fez alguns exercícios aqui. Por quê? Porque ele não estava usando, ele era tão dependente visual que ele não estava usando o vestíbulo. Outro teste, percepção optocinética. Pego os dedos e vou passar na frente desse paciente. Ou a barra do optocinético, é uma barra que as luzinhas vão passando e o paciente vai olhando os canudinhos, os risquinhos que passam à frente. Esse aqui, olhem um para a cara do outro e façam para você ver o movimento acontecendo no olho do outro. Ó, passa, 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 ó, passa, 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 passa. Olhem meu olho aqui, ó. Eu espero que tenha movimento. Faz vocês assim. Isso, eu espero que tenha esse reflexo. E o que eu vou observar? Que a pessoa não faz cara de nojo. Começa olhando aqui, o outro. Os dedos. Eu olhei, eu estava vendo. Apareceu ou não? Oi? Não, apareceu ou não? Não, Eu eu tava olhando. Ah, não, você faz de você que faz o seu. Não, Ah, ao contrário? Ah, é. tá, entendi. Eu tava olhando no meu, vai. Então, peraí. Eu vou fazer em você. Isso, aí eu olhei no seu dedo, Isso. tá. Aqui parece que é suor. Apareceu? Agora eu vou ver o seu olho. É, Ele vai fazendo assim, né? é. Tá bem atrasado. E na barra, no exame, aparece esse tapão, sinal. E aí aparece de um lado, depois aparece do outro. Ah, legal. Ela tem Conheci. Geralmente a gente vê uma dificuldade, é como se tivesse que correr atrás do outro. Não é fácil de fazer. É difícil. Então, pode ser assim, assim. Tá? E aí, eu vou colocar aqui antes de mandar para vocês o teste, então, de convergência. Olho lá longe, olho aqui perto. E de longe eu venho para perto. Aí você faz em você mesmo, ó. Coloca lá e vai trazendo, trazendo, trazendo. Quando você perder a nitidez, você fala, nossa, agora eu não estou vendo nada mais nítido. Aí você vai medir quantos centímetros que é. O nariz atrapalha. Como é o nome desse teste? Teste de convergência. Estrutura da máquina, Aham. pelo tipo de fazer o teste, isso é algo semelhante assim, oscila muito só no olho só. Isso é Por quê? Porque ele tem que se esforçar muito para ele andar junto com o do outro olho. Entendeu? Porque geralmente os olhos são movimentos conjugados, onde um vai, o outro vai. O que a gente percebe? Que muitas vezes, quando eu tenho
um cansaço visual, tem uma dificuldade muscular, inclusive, e no caso dela, da mácula, esse lado ele não vai ter o desempenho tão bom quanto o outro. E nos testes oculares, essa falha vai aparecer. Mas no resultado final, ela não tem problema de enxergar. Por quê? Porque um está carregando o outro na mochila, né? Mas na hora do teste, eu consigo ver. Esses exercícios, teoricamente, funcionaria para ela. Com certeza. Eu sou da mácula, né? Dos cones também, né? Uhum. Então, assim, Existe uma área de especialidade que a Tainá dá aula maravilhosamente bem, que é a fisioterapia oftalmológica ou oculomotora ou fisioterapia oftálmica. Então, é uma área da fisioterapia que treina todos esses movimentos sacádicos, movimentos de convergência, trabalha os estrabismos, trabalha a acuidade visual dinâmica, horizontal, vertical, e isso melhora muito a enxaqueca. Então, exercícios para musculatura dos olhos também é um recurso perfeito para quem tem enxaqueca. E o trigêmeo, ele ineva fibras dos olhos. Então, quando eu relaxo os olhos, eu dou input sensorial e proprioceptivo da região dos olhos, eu baixo a hiperexcitabilidade trigeminal e eu consigo ter melhora da vertigem também. Porque às vezes a vertigem é um dos sintomas que esse paciente consegue nomear, mas ele tem o quê? Ele tem uma coisa ruim. Tanto é que alguns falam assim: eu tenho, parece que é um mau pressentimento, parece que vai acontecer uma coisa ruim. Por quê? Porque o que é sensorial é difícil de dar nome. Porque ou é dor, ou é o quê? Uma coisa esquisita. Aí vai falar tontura, nublado, tem um termo que chama brain fog, cabeça nuviada, lentidão de processamento de pensamento, tudo isso são. Só que nós somos da área da saúde e a gente não sabe nomear muitas vezes os nossos sintomas. Então, tudo é tido como o quê? Tá com ansiedade. Mas às vezes são sintomas sensoriais. Beleza? Daqui a pouco eu continuo, senão o Paulo vai vir. Não, eu só quero aproveitar esse assunto, né? Eu tenho uma contribuição. Ótimo. A gente sempre no segundo semestre, né, Dani, a gente oferece, junto com a Taina